O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga. E por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, onde São Marcos vai apresentar as várias parábolas do reino de Deus. Nosso Senhor Jesus vai contar parábolas para fazer comparações, para que nós possamos compreender o significado do reino de Deus. E em primeiro lugar, de fato, Deus quer reinar. Deus é rei. Por mais que esta coisa de rei para nós parece ter ficado jogado no tempo, rei é coisa da Idade Média, do século XVI. Mas na verdade, o reino, um poder régio, é uma coisa natural. Na verdade, o governo natural é o reino. Esse negócio que nós inventamos hoje de democracia, de república, isso são coisas filosóficas. Mas naturalmente falando, o que existe é um reinado. Deus é o monarca supremo de todas as coisas. Porém, o reino de Deus é diferente dos reinos da terra. Deus reina de outro jeito. Aonde é que está o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus chegou, mas cadê? Aonde que fica? Cadê o palácio? Cadê a coroa? Cadê o exército? O reino de Deus começa nas almas, nos corações. É assim que Deus reina. Existe uma coisa que se você não der para Deus, Deus não tem. Deus pode ter tudo, porque tudo é dele. Mas tem uma coisa que Deus fez, que Deus nos deu, e só pode ser dele de novo se nós dermos: o nosso amor, o nosso coração. O amor para com Deus não é algo automático, e nem algo opressivo, não é algo obrigatório. O dia que o amor se torna obrigatório, não é mais amor. Se eu obrigo você a me amar, você já não está me amando. Você está sendo oprimido, você está sendo, sei lá, qualquer coisa. Mas já não é amor, porque o amor é livre. Livre no bom sentido. É uma decisão livre da vontade.
O reino de Deus começa quando eu me dou a Ele. Quando eu dou o meu amor para Ele. E recebo o amor dEle para mim. E o que acontece é que este amor de Deus dentro de mim vai me transformando de dentro para fora. E vai acontecendo que eu vou me tornando cada vez mais de acordo com a palavra de Cristo, com a vontade de Cristo, com os desígnios de Cristo para mim. Ora, dizer que Cristo reina é dizer que eu quero o que Cristo quer e que eu não quero o que Cristo não quer. É a mesma coisa de um filho que diz que ama o pai, mas só dá desgosto para ele. Faz tudo o que desagrada o pai. Aí depois diz, ai papai, eu te amo tanto aqui para você. Ama nada. Se me amasse, não me desagradava tanto. É a mesma coisa. Quando Deus reina, nós agradamos a Deus. Porque a nossa vida é um louvor a Deus. Os nossos atos são agradáveis a Deus. Então Jesus está reinando. Porque eu estou sendo transformado. Mas essa transformação que acontece não é uma coisa ostensiva, não é uma coisa assim mirabolante. É como Jesus explicou no Evangelho. É uma semente, é algo pequeno que está lá plantado dentro do seu coração. E que muitas vezes nós não vemos, não percebemos, não sentimos, mas que nós cremos. O reino de Deus acontece na vida daquele que crê. Eu não creio porque eu vejo, eu não creio porque eu sinto, eu creio porque Ele prometeu. Eu creio porque Ele é confiável. Então Deus coloca esta semente dentro da minha alma. E como a semente, ela vai criando as raizinhas lá, a gente nem vê. Aquela semente vai sumindo, ela vai virando um broto, e aí, tuc, aparece para fora. Mas já produz fruto? Não. Tem que crescer, tem que dar folha, tem que dar ramos. Jesus aqui no Evangelho se vê logo que ele está falando do grão de trigo. Já falar até de colheita. Mas é a mesma coisa. Nasceu um pé de manga, saiu o broto para fora, não vai dar manga. Tem que esperar crescer. E quando chegar o tamanho certo, na época certa, vai dar um monte de flor. E mais um monte vai cair no chão. Das que sobrar, aí vai sair o brotinho da manguinha. E vai cair mais um tanto no chão. Não sei se você percebeu, mas a mangueira mais perde do que dá. E dá. Depois cresce o fruto. A não ser que você seja meio lombriguento, você vai querer comer com sal. Mas do contrário, tem que madurar. Ou seja, não é de uma hora para outra que nós recebemos os frutos da semente. Não é de uma hora para outra que os frutos do reino de Deus acontecem em nós. Demora, tem que ter paciência, porque tem que crescer. É uma transformação que Deus está fazendo conosco. E muitas vezes nós queremos ir mais do que temos. Muitas vezes nós queremos apressar a obra de Deus. Nós já queremos ser o que não somos capazes de ser. Nós já queremos fazer o que não somos capazes ainda de fazer. Queremos que Deus nos dê as graças que nós não estamos preparados para receber.
Porque às vezes nós precisamos de certas graças, mas nós não estamos preparados ainda para elas. É necessário crescer, amadurecer, para poder saborear os frutos da graça de Deus. Em outras palavras, para o reino de Deus é necessário fé, porque é algo que acontece invisível, quietinho dentro de nós, e é necessário paciência. Não se adiantar, esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso. Ele está fazendo tudo certo, mas no silêncio, no escondido. Mas na hora certa, vai florir, vai dar frutos, e na hora certa, nós vamos colher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.